Momento de fé. A voz que fala ao seu coração. Alô, aqui estamos nesta segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Chegamos trazendo para você mais uma vez alegria, esperança, a palavra de Deus, notícias boas, canções lindíssimas, porque aqui é o nosso encontro com Deus, com a vida, com a fé. É o nosso momento, sim, nosso momento de fé. Sou eu, Padre Fábio Eduardo, fazendo companhia a você nessa segunda-feira. E aí, diz para mim, como foi teu final de semana? Espero que tenha sido fantástico, como assim foi o meu. Muito trabalho, mas muitas bênçãos recebidas. Por isso, convido você a permanecer aqui na sua melhor audiência e a maior audiência. A maior audiência do Sul Capixaba e Leste de Minas Gerais, Rádio Mania FM 95.5. Sou eu, Padre Fábio Eduardo, um beijo imenso em teu coração. Venha juntinho comigo, porque hoje é Evangelho do Dia. Nas notícias da igreja, o que nós vamos falar? Não podia ser diferente. Os ecos da Jornada Mundial da Juventude. Fica aqui nessa sintonia, lembrando que hoje, dia 7 de agosto, nós celebramos a memória de São Sisto II, Papa e seus companheiros mártires, e também a memória de São Caetano, presbítero. Sisto, Papa, entre os anos de 257 e 258, como afirma São Cipriano, bispo de Cartago, foi preso na perseguição de Valeriano, enquanto estava celebrando a liturgia eucarística no cemitério de Calisto, e morto pela fé, com 4 de seus diáconos, no dia 6 de agosto do ano de 258. Foi sepultado nesse mesmo cemitério, na Via Ápia. Sua memória fica inserida no cano romano. Lourenço, seu diácono, seguiu no martírio 4 dias depois. Também hoje, como disse, é dia de São Caetano, Caetano de Thiene, em Vicenza, Itália. Viveu entre os anos de 1480 e veio a falecer em Nápoles em 1547, no dia 7 de agosto. Administrador apostólico de Júlio II, deixou sob Leão X a corte pontifícia, amadurecendo especialmente no oratório do Divino Amor, a experiência conjunta de oração e do serviço aos pobres e aos rejeitados. São Caetano foi restaurador da vida sacerdotal e religiosa, inspirada no Sermão da Montanha e no modelo da Igreja Apostólica. Devoto do presépio e da Paixão do Senhor, fundou em 1524 com João Pedro Carafa, bispo de Chieti, depois Paulo IV, fundou os clérigos regulares teatinos. Por sua ilimitada confiança em Deus, é venerado como santo da providência. E movidos por essa providência, convido você a permanecer aqui conosco, aumentar o volume, porque chega a primeira música desse nosso encontro para você. Quem canta? Padre Rodrigo Natal e Cantares, Nosso General. Daqui a pouco a gente volta trazendo notícias da igreja para você. Seguir
a voz que fala ao seu coração. Querido ouvinte, olha, durante essas últimas semanas, durante esse último mês, falamos muitíssimo da Jornada Mundial da Juventude aqui em nosso programa, em nossa programação. E você acompanhou tantas coisas, quantas entrevistas, bate-papos e todos os acontecimentos. Como eu havia prometido no sábado, aqui cumpro a minha promessa de trazer as últimas notícias da Jornada Mundial da Juventude, que encerrou ontem. A reportagem é de Silvonei José, direto de Lisboa para o Vatican News, que faz um apanhado de tudo que aconteceu ao longo desses dias. Venha comigo, porque nas notícias da igreja de hoje falo para você sobre os ecos de uma Jornada Mundial da Juventude vibrante. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços, a peça no ar, Jesus. A Jornada Mundial da Juventude chega ao final. Lembrando que antes da gente fazer esse giro, no sábado, inclusive, quando aconteceu a vigília, e esperava para essa vigília com o Papa, cerca de 1 milhão de pessoas. Esse número passou de 1.500.000. Muito bem, a reportagem, como eu disse, é de Silvonei José, que diz, trazendo as palavras do próprio Papa: sejam estes dias ecos vibrantes do chamado amoroso de Deus, porque somos preciosos a seus olhos. Sejam dias que em seu nome, através de irmãos e irmãs de muitas línguas e nações que o pronunciam com amizade, ressoe como uma notícia única na história, porque único é o pulsar do coração de Deus por você. Dessa maneira, o Papa Francisco, no primeiro encontro com os jovens na cerimônia de acolhida da JMJ, na tarde de quinta-feira, no Parque Eduardo VII, batizado como a Colina do Encontro, deu tom de como seriam os seguintes dias da JMJ de Lisboa. O Encontro de Lisboa, que terminou, como eu disse, neste domingo, foi o ápice de uma longa preparação de anos que envolveu toda a igreja portuguesa, suas autoridades civis e dicastérios do Vaticano, em primeira linha o dicastério para os leigos, família e vida, que é o responsável pelas JMJs. Podemos viver nestes dias em Lisboa, com mais de 500.000 jovens provenientes de todas as partes do mundo, que somos todos chamados pelo Senhor, chamados porque amados. No oceano de jovens que invadiu a capital portuguesa, o convite de Francisco a essa multidão era para que nos chamemos pelo nome e lembremos uns aos outros a beleza de ser amados e preciosos, conscientes de que Deus nos ama como somos, com nossas fraquezas e nossos limites, e de que a igreja nos acolhe a todos. Esse todos ressoou nos ouvidos e no coração dos jovens e da igreja. Podemos ainda dizer, de acordo com a própria reportagem, que nestes dias em Lisboa podemos sentir a dimensão festiva das JMJs, a dimensão do encontro, mas também a dimensão da oração, com muitos momentos de reflexão e de encontro pessoal. A Via Sacra na Colina do Encontro foi um desses momentos, junto com as catequeses, onde os jovens, num silêncio que gritou ao mundo a força da fé. Neste caminho, aos olhos de Deus, remarcou o Santo Padre em tantos momentos: somos filhos preciosos de Deus, que cada dia nos chama para abraçar e nos encorajar. Cada um de nós é uma obra-prima única e original, cuja beleza mal conseguimos vislumbrar, disse Francisco, olhando nos olhos e nos corações de uma juventude inquieta que sacudiu Lisboa e Portugal e, por que não dizer, toda a igreja. Mas Francisco também exortou os jovens para que estejam atentos a esse mundo que os rodeia, pois muitos lobos se escondem por trás de sorrisos de falsa bondade, dizendo que conhecem quem eles são, mas sem os querer bem, prometendo que eles serão alguém para depois os deixarem sozinhos, quando já não são mais úteis. Ilusões de uma realidade atual que encontramos no mundo virtual e ao qual os jovens devem estar atentos para não se deixarem enganar. Porque, disse o Papa, muitas realidades que nos atraem e prometem felicidade mostram-se depois pelo que são: coisas vãs, supérfluas, substitutos que deixam um vazio interior. Jesus não. Ele tem confiança em você,
Para ele, você é importante. O jovem é importante e pode ser protagonista da paz. Por isso, Francisco foi até o santuário de Nossa Senhora de Fátima na manhã de sábado, onde, diante da capelinha das aparições, rezou o terço com jovens doentes e encarcerados no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Um momento de silêncio durante o qual Francisco rezou pela paz. Francisco recordou que a pequena capela das aparições é uma bela imagem da igreja acolhedora e sem portas, espaço para todos. O Papa então retomou o tema da JMJ. Maria se levantou e foi apressada. Nossa Senhora é a Senhora da pressa, porque com a pressa ela responde imediatamente às orações. Ela se apressa para estar perto e sempre nos aponta para Jesus. No quarto mistério gozoso, a intenção pela paz. Rezemos pela paz, para que a Virgem Santa Maria, que em Fátima pediu, quero que rezem o terço para alcançarem a paz, apresente as nossas orações ao Senhor e seja concedido ao mundo um duradouro tempo de paz. Depois, à noite do sábado da vigília, a grande festa dos jovens com o Papa no Campo da Graça, no Parque Tejo, em Lisboa, um momento forte de oração, vivido também através da arte, com luzes, cores, cantos, coreografias, testemunhos e adoração eucarística. Francisco, falando do tema da JMJ, refletiu sobre 3 palavras: encontrar, levantar e partir. Ao ressaltar que Maria partiu apressadamente, lembrou que ela realiza um gesto não solicitado e sem ser obrigada. Partiu simplesmente porque ama, e quem ama voa, corre feliz. E o Papa deixou os jovens a ideia do caminhar e, se caírem, levantar-se. Caminhar com uma meta, treinar todos os dias na vida. Na vida nada é gratuito, tudo se paga. Só há uma coisa gratuita: o amor de Jesus. Só há uma coisa gratuita: o amor de Jesus. Enfim, a missa do domingo, a missa do envio, durante a qual pediu aos jovens que não tenham medo, vão e levem a todos o sorriso luminoso de Deus. Sejam testemunhas da alegria, da fé, da esperança que aquece o coração, o amor que colocam em tudo. Enfim, aí veio o anúncio da JMJ, que será em Seul, na Coreia do Sul, em 2027, com a etapa do Jubileu dos Jovens em 2025 em Roma. Os jovens do mundo inteiro já iniciaram um caminho em direção a Seul, com uma parada em Roma. É a JMJ que volta ao continente asiático. Cabe agora à igreja e aos jovens da Coreia do Sul o longo e difícil trabalho de organização da próxima jornada. Também ali, o sorriso e a alegria dos jovens serão tão contagiantes como foi em Lisboa 2023. Mas essa será uma nova aventura para a juventude do Papa, que inclusive termino dizendo para você: o Papa usou uma expressão na celebração para falar da importância que os jovens sejam surfistas do amor. E como também a própria imprensa de Roma e a delegação do Papa disse que depois da jornada parece que o Papa voltou mais vibrante e mais jovem. E como não ser diante de uma igreja que se revela cada vez mais fiel e desejosa de permanecer ligada às raízes do verdadeiro evangelho. E concluo com aquilo que o Papa diz: uma igreja sem portas, na certeza de que ela abraça todos, sem preconceitos e exclusões. Que bom ver a nossa igreja tão viva e reluzente, e que nos preparemos então para este encontro em 2025 em Roma e para a próxima JMJ em 2027 em Seul, na Coreia do Sul. Coração para o Evangelho, que daqui a pouco rezaremos, que é o de Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Cantemos com o Ministério da Palavra e Padre Denis Ricard. Momento de fé. Momento de fé. A voz que fala ao seu coração.
dizer que o silêncio também pode falar. No vazio que há dentro de mim, poderia te encontrar. No silêncio do meu quarto, tua voz escutarei. No silêncio do meu coração, eu te sentirei. De nada adianta palavras se o barulho não me deixa escutar. Tu me chamas no caos de minha alma a silenciar. Te amo em silêncio, te adoro em silêncio. Teu altar de adoração é o meu coração. Te grito em silêncio, te espero em silêncio. Contigo um dia sei que estarei, em tua presença eu te amarei em silêncio. De nada adianta palavras se o barulho não me deixa escutar. Tu me chamas no caos de minha alma a silenciar. Te amo em silêncio, te adoro em silêncio. Teu altar de adoração é o meu coração. Te grito em silêncio, te grito em silêncio, te espero em silêncio, te espero em silêncio. Contigo um dia sei que estarei, em tua presença eu te amarei em silêncio, em silêncio, em silêncio, em silêncio. Em silêncio. Dia 7 de agosto de 2023, estamos na 18ª semana do tempo comum. E o evangelho proposto para nós no dia de hoje é o de Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ora, meu querido irmão, minha amada irmã, sempre que rezamos
o texto bíblico batizado da multiplicação dos pães, quando me coloco diante dessa palavra, sempre me vem uma certeza. Primeiro, da grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo da grandeza, da grandiosidade da missão que é confiada a todos nós, homens e mulheres de fé, bons cidadãos, homens e mulheres de boa vontade. Por que digo isso? Primeiro, que a multiplicação dos pães nunca poderia ter sido interpretada como um ato mágico de Jesus. Recordo para você que já em outras vezes dizia: há muitos que imaginam este episódio como se Jesus fosse um mágico, onde tira coelhinhos de sua cartola. Não se trata disso. O ato da multiplicação fala, como eu disse, primeiramente dessa sensibilidade de Jesus, da compaixão do Deus que ele anuncia, do Deus que ele é. Jesus, assim como sempre, era incapaz de passar adiante sem deixar algo de bom na vida do outro. Jesus, que é incapaz de seguir o seu caminho sem perceber a necessidade do outro, relata aqui, neste texto bíblico, mais uma vez a sua profunda compaixão. Jesus que olha, o texto é muito claro, diz que ao olhar para a multidão, Jesus encheu-se de compaixão por eles. E além disso, curou quem estava doente. E é sempre bom lembrar que mais do que uma cura física, a compaixão, o amor, a misericórdia, o olhar carinhoso que nós oferecemos ao outro, a exemplo do próprio Cristo, cura os corações. E Jesus, ao observar aquilo que já era adiantada a hora pela boca dos próprios discípulos, gostaria que a multidão fosse dispersa. E Jesus vai dizer que não, dai-lhes vós mesmos de comer. Aqui nós entramos no segundo aspecto. Além de ver a dor e a necessidade do outro, Jesus sempre aponta para uma alternativa. E é onde entra, aqui, como eu disse no início dessa nossa reflexão, a grandiosidade da missão que é dada a nós enquanto igreja. Não fuja à palavra de Jesus, você que me ouve neste momento. Repito para você, dai-lhes vós mesmos de comer. O texto bíblico aqui quer apontar vários aspectos importantíssimos. Jesus supera todos os profetas, inclusive a Moisés, que libertou o povo, que no meio da caminhada do deserto deu o maná. Jesus aqui aponta que ele, sim, é que oferece a libertação definitiva, é ele que oferece, sim, o pão da vida, pois ele se coloca depois como este grande alimento. Mas neste aspecto também, querido irmão, minha querida irmã, não podemos esquecer, e volto à palavra de Jesus, não podemos esquecer da missão que ele nos confia: dai-lhes vós mesmos de comer. A multiplicação dos pães, como disse, não pode ser entendido como um ato de mágica, pelo contrário, podemos com toda certeza afirmar: a multiplicação só acontece porque existe uma clara partilha. Jesus convida os seus a partilhar. E é nessa partilha que tudo vai se multiplicando. Ora, se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos compreender que aqueles que passam fome não é porque falta comida na humanidade. Se nós bem soubermos, aqui amparados inclusive pela própria ciência, o alimento que é produzido no mundo é suficiente para matar a fome de todas as pessoas, e ainda mais, aquilo que é desperdício em várias regiões do mundo também seria suficiente para matar a fome de milhões e milhões de pessoas. Também ainda poderíamos dizer que a riqueza acumulada de poucos, cerca de 1% da humanidade, seria capaz de deixar milhares e milhares de pessoas não só com alimento diário, mas com uma vida digna, como casa, como trabalho, moradia, enfim. O que nos faz entender que quando Jesus dá essa ordem, dai-lhes vós mesmos de comer, Jesus coloca em nossas mãos a certeza de que ele é por nós, sim, de que ele nos aponta o caminho, de que ele, como Senhor da vida, não nos deixa nada faltar. Mas para que nada falte na mesa de
nenhum dos nossos irmãos, é preciso que assumamos essa grande missão. Por isso, quando alguns de nós rezamos apenas pedindo que Jesus faça alguma coisa, nós só não deturpamos a nossa missão como nós deturpamos o próprio Cristo. Ele é Senhor da vida, é Senhor da história. Ele é o nosso verdadeiro alimento, é Ele que tudo nos oferece. Mas o milagre da multiplicação, este se repete e pode se repetir quando nós tomamos consciência de que nós partilhamos, de que nós oferecemos, de que nós nos doamos para que o outro tenha vida e dignidade. Por isso que a Eucaristia, que inclusive nós recebemos como o pão do céu que cada dia vem até nós, seja esse alimento diário e essa força constante para entender que nós continuaremos a levar Jesus e seremos outro Cristo para a humanidade quando tivermos a capacidade de partilhar para que a multiplicação aconteça. Pense nisso e que Deus nos dê a graça de um coração cheio de compaixão, mais sensível, um coração generoso, para que nós possamos voltar a aprender a partilhar, para que todos tenham vida, tenham pão, tenham dignidade. Paz e bem. Chegamos ao final de mais um Momento de Fé. Agradeço o carinho da sua sintonia. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos de volta para o nosso encontro de vida, de amor. Desejo a você uma excelente segunda-feira, uma semana fantástica que se inicia. Muita força, muita luz, muita meta. E inspirados na palavra do Papa Francisco, que possamos surfar nesta vida, surfar nas ondas do amor, e à luz do Evangelho de hoje, que possamos cada vez mais partilhar. E é claro que diante dessa palavra que hoje nós proclamamos, não poderíamos terminar diferente. Cantemos juntos essa linda canção que espero que a gente coloque sempre mais em nossa vida, em nossa prática. Gil Monteiro, O Mesmo Pão. Um beijo imenso em teu coração, paz e bem, até breve, se Deus quiser. Aqui neste lugar há quem possa ofertar, às vezes mais do que o outro, ao seu lado que não tem nem para si. Há quem errou demais, quem acertou a mais, o vencedor bem ao lado de quem nunca ganhou ou somente perdeu. Todos estão aqui. Já não há mais diferença ou divisão. Todos juntos formam um só coração. Nesta casa somos filhos e irmãos, partilhando o mesmo pão. Aqui nesse lugar costuma se ajudar, e nada falta, pois há mais alegria em se dar do que receber. A graça e a paz, o perdão e o amor, misericórdia para todos que aqui dentro estão e a quem queira chegar. Seja bem-vindo ao lar.
Momento de Fé, a voz que fala ao seu coração.